Oi pessoal, eu sou Cristiano Quioca e estamos apresentando Aflições Econômicas. Bom, como o nome do programa diz, senti muita aflição essa semana com a matéria divulgada no Jornal da Tarde da Rede Globo, na qual ela colocava o apelo de economistas, muitos dos quais já passaram pelo governo, dizendo que agora é hora do governo agir, do governo gastar, do governo usar seus mecanismos para salvar a economia nessa crise. E por isso eu batizei esse episódio de O Vento Estocado. Isso é, de onde esses economistas vão tirar esse dinheiro? Eles não dizem. O mais curioso e mais aflição me deu ainda a matéria anterior a essa que foi veiculada, que nós vamos mostrar aqui, que se referia ao governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, solicitando dinheiro do governo federal, ao mesmo tempo que ele era contra a medida do governo federal de reabrir a economia ou parte dela naquele estado. Então, quer dizer, ninguém produz nada, mas o governo federal vai me dar dinheiro. Realmente, o que essa crise está mostrando para a gente é a loucura econômica na qual as pessoas pensam como o mundo se sustenta. Principalmente os políticos e burocratas e pessoas do aparato estatal, eles não têm a menor ideia de como a renda, a riqueza é criada. Então a gente está vendo um festival de bobagem, de sandices sendo ditas, e praticamente que realmente nos aflige. Então vamos lá. Eu separei depois, é evidente que aqui as nossas aflições são econômicas e não aflições políticas. Eu não pretendo fazer aqui um tratado de macroeconomia, mas eu vou tirar também a parte, porque é evidente que a Rede Globo quer derrubar nosso presidente, então ela coloca essas eminências pardas dizendo que o que o governo está fazendo não é certo, não, mas isso aí não é parte, não interessa aqui para o nosso programa. O que a gente vai ver aqui são realmente as aflições econômicas e a leviandade básica de pessoas que são tidas como moderadas e experts e papas da ciência econômica. Então, vamos lá, eu vou escutar junto com vocês os pronunciamentos e vamos comentar um a um. Primeiro realmente precisa nesse momento abrir os cofres, né, e adotar as medidas que forem necessárias para preservar a economia, sem abrir mão, evidentemente, das necessárias medidas sanitárias, né, que são exigidas. O Loyola já começa dizendo que o governo deve abrir os cofres. Esse é o maior medo que eu tenho. Se o governo abrir o cofre, o medo que eu tenho é que ele abre e não encontre nada ali a não ser teia de aranha. O governo brasileiro está tecnicamente quebrado há muito tempo. Os cofres do governo não têm absolutamente nada. E mais do que isso, como você vai abrir os cofres do governo, de onde o governo vai tirar o dinheiro que estaria nesse cofre ou que tem para tirar? Não tem, simplesmente não tem. A medida do Loyola é de abrir os cofres, eu realmente não entendo, é aquela cabeça de que o governo deve gastar para sustentar a economia e ele não fala exatamente de onde vem esse dinheiro. Os cofres do governo são vazios. Ele deixa entender que o governo pode gastar à torto à direita. Não, isso simplesmente não existe. Próximo. Maílson da Nóbrega. Em primeiro lugar, está o objetivo de salvar vidas. Em segundo lugar, de pôr dinheiro nas mãos das pessoas, particularmente as de renda mais baixa, as menos favorecidas. Em terceiro lugar, salvar as empresas de uma quebra. Esse é um objetivo terceiro. O primeiro é salvar vidas. O presidente parece dar a impressão de que ele prefere contar os mortos do que contar os desempregados. O socorro. Bom, acho que o Maílson ele faz assim, ele realmente solicita que o Mago Merlin assuma a economia.
E mais, ele faz aquilo que é tão claro e evidente para as pessoas com um mínimo com que consegue ligar o tico e teco. Não existe essa dicotomia, é a coisa mais falsa que está sendo colocada nessa crise, essa falsa dicotomia entre saúde e economia. Não, isso aí não existe de jeito nenhum. Quando eu ouço isso, eu já me aflijo. E qualquer um com um pouco de neurônio deve se afligir também. Primeiro, é possível, eu não entendo que seja possível uma economia sem saúde e uma saúde sem economia. São complementares e você não divide a vida em instantes como o Maílson quer fazer. Não, primeiro a saúde. Tudo bem, mas a saúde, ela não é... Não existe saúde grátis. Ela tem um custo altíssimo. E mais do que isso, as outras coisas que ele falou, salvar as empresas e salvar os menos favorecidos, ao mesmo tempo que se cuida da saúde em primeiro, significa que, de novo, se você está cuidando da saúde, você está trancando as pessoas em casa. Se você está trancando as pessoas em casa, você está tirando a renda delas. E é da renda delas que vem o dinheiro do governo. O governo confisca via impostos parte da renda das empresas e das pessoas. É por isso que ao você trancar todas as pessoas em casa, o governo também fica sem dinheiro. E é esse mesmo dinheiro que o Maílson pede que o governo gaste para salvar os mais favorecidos e as empresas que vão quebrar. Isso é impossível de se fazer. Ele quer uma mágica, é impossível de se fazer. Não há ciência nenhuma no que o Maílson está falando. Ele já passou pelo governo, ele no mínimo deve ter lidado... É que naquela época, com a hiperinflação, ele não tinha muita preocupação com restrições orçamentárias. Dane-se, é tudo repassado pela inflação mesmo, e os mais pobres que hoje ele clama para ser ajudado, foi ele que criou, ou quer dizer, foi todo o establishment daquele tempo que criou com a hiperinflação. Maílson é mais um que faz coro nesse trem dos enlouquecidos. Agora a gente vai para a economista Mônica De Bolle. Mônica De Bolle, pesquisadora em Washington do Instituto Peterson para Economia Internacional. Que se institua uma renda básica emergencial ampla para as pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade econômica, de precariedade econômica, que trabalham no setor informal, que vivem ou que são autônomas ou que têm empregos que não têm segurança. De novo, o que a economista está pedindo dessa vez, a gente pode focar exatamente no que ela falou, né? Para que o governo ajude o setor informal, basicamente é o que ela está falando. O que acontece é o seguinte, não há como você separar as pessoas como formais ou informais. Se o governo estabelece assim, passe no guichê do Banco do Brasil, mesmo porque muita gente não é bancarizada no Brasil, isso é, não tem conta corrente, nem conta poupança, não tem conta em banco. Então, se você é um informal e está perdendo a sua renda, o que o governo pode fazer é libere você para trabalhar e gerar sua renda. Isso é, governo, pare de atrapalhar. Agora, vamos supor que esse lockout aí dure 2, 3, 4 meses. Como é que essas pessoas... Como o governo pode ajudar essas pessoas? O governo vai tirar primeiro um dinheiro que ele não tem, que ele está proibindo as pessoas de fazer, isso é, fazer dinheiro que se transforme, fazer riqueza que se transforme em dinheiro. E ao mesmo tempo ela quer que essas pessoas se cadastrem. Então, quer dizer, toda a massa de pessoas, mesmo quem não perdeu sua renda, pode entrar nessa ajuda que o governo vai dar. Como que significa isso? Como é que você controla uma massa de 45 milhões de pessoas dita da economia informal para se cadastrar e pegar esse dinheiro não sabe aonde, na agência do banco? Quer dizer, são ideias totalmente estapafúrdias que não faz o menor sentido. Só o exército burocrático, para que não haja a pilantragem nesse negócio, já inviabiliza de toda forma, já torna o custo dele muito pior do que a ajuda que seria dada.
Realmente eu não estou entendendo exatamente o que essas pessoas querem. E veja bem, a ideia dela não é a pior do mundo, vez que se você privatizasse ou simplesmente o governo cortasse todos os seus gastos com educação, saúde, ou qualquer outra coisa que o governo faça e simplesmente desse um cheque para as pessoas, o que seria ainda muito ruim, porque você criaria uma dependência do governo, mas mesmo assim seria um mundo menos mal, ainda daria muita aflição, mas a gente estaria um pouco mais tranquilo com isso. Você estaria, no mínimo, tratando as pessoas como donas de si mesmas. Agora vamos para o Armínio Fraga, o moderado. Junto com outros, propondo que se acione os mecanismos que existem já para dar esse apoio. Isso, por sua vez, ajuda também a manter a economia funcionando. Tá? Então, esse é um ponto, isso seria possível através do canal do Bolsa Família, do cadastro único, eventualmente até de uma mobilização para cadastrar mais. O Armínio bate na mesma tecla, né? Que se amplie a ajuda governamental na sua ideia keynesiana de que o governo vai tirar dinheiro de algum lugar e dar para as pessoas que estão desempregadas. Realmente, quando o governo tira dinheiro de um lugar, ele está gerando um desemprego e dando para um desempregado. Então, ele só está aumentando a fila. De novo, de onde vem esse dinheiro? Você falar o que o governo deve fazer é a coisa mais fácil do mundo. Eu posso sentar aqui e falar, não, eu acho que o governo devia dar um apartamento de 120 metros quadrados para todas as famílias, devia dar carro, acho justo cada um ter um carro, pelo menos cada família ter um carro, o governo dá... dá bastante coisa assim, dá pelo menos um lençol com fios egípcios para cada casal, né, para que o casal não brigue, ou tenha uma vida harmoniosa. Então, assim, eu não... Falar isso e a Rede Globo fazer uma matéria dessa é uma desinformação brutal. De onde vem o dinheiro? Schwartzman agora. Banco Central, Alexandre Schwartzman, afirma que a prioridade agora deve ser garantir a renda e diminuir o contágio. Nesse momento, a gente tem que deixar as pessoas em casa e a gente vai ter que pensar em alguma maneira de ajudar do ponto de vista de renda. Essas pessoas vai ter que passar pelo Estado. Se a gente permitir que a gente tomar um caminho diferente, permitir que a epidemia saia de controle, as consequências econômicas podem ser, inclusive, piores. Não se sabe. O que o Schwartzman está falando assim, é um exercício de futurologia e que não faz muito sentido, né? Porque como a economia vai piorar se a epidemia sair de controle, se a epidemia sair de controle, o que o enclausuramento vai ajudar a economia? Absolutamente nada. Quer dizer, a quarentena total ou o lockdown total já é o desastre econômico. Então, quando você faz esse trade-off entre liberar as atividades e ou correr o risco de aumentar a epidemia, o que você está falando bom, a epidemia é basicamente inevitável, ela já está aí. O custo de evitá-la com um lockdown total vai destruir a renda que o Schwartzman diz que o governo tem que dar para essas pessoas nesse momento. Então, realmente, de novo, não faz sentido. Renda provém de trabalho. Se você proíbe o trabalho, você destrói a renda, você cessa a fonte de renda. Meirelles. A prioridade agora tem que ser conter a razão da crise, que é a pandemia. A razão da crise, que é a doença. Para preservar a vida das pessoas, mas também para preservar depois a economia. O Meirelles, ele sempre foi um grande vaselina, né? De falar e não dizer nada. Mas a razão de qual das crises ele está falando? Da crise de saúde, que também é uma crise econômica, vez que
o que esse coronavírus ele é de verdade uma crise do sistema estatal de saúde, que não há leitos e aparelhos para todos os que se contaminarem. Então, em engenharia, né, eles usam muito o coeficiente de cagaço. Quer dizer, você faz uma ponte que suporte mais do que ela vai receber, aquele vai que, né? Então você faz uma ponte com mais estrutura do que o necessário. Só que não pode ser feita com muito mais estrutura, porque senão o custo dela fica inviável. Então você joga um pouquinho ali. Então, assim, o que os governantes estão fazendo, eles estão fugindo, eles fazem, ó, tranca todo mundo, que vocês podem morrer de fome e da crise econômica, mas vocês não vão morrer da minha incompetência como gestor da saúde estatal. É basicamente isso, eles estão tirando deles da reta dessa forma. Quer dizer, eu fiz de tudo, não é que o sistema é falido por natureza, não. Então, o Meirelles, se ele estivesse se referindo à crise da saúde, sim, tranca todo mundo em casa. Se ele estiver se referindo à crise da economia, não, ele está redondamente errado. E o Mendonça de Barros? Você prorroga a data de recolhimento de tributos, você dá mais tempo para você fazer certos tipos de acerto. É isso que é política fiscal assim, expansionista, né? Você vai aumentar os gastos mesmo de diversos canais, que é a forma de dar um suporte, de dar um chão para uma economia que ficou sem chão. Você prorroga a data de recolhimento de tributos, você dá mais tempo para você fazer certos tipos de acerto. Bom, é isso que é política fiscal. Bom, repetiu aí do Mendonça de Barros 2 vezes, mas ele fala que você tem que prorrogar o pagamento de tributos, ou ele não fala anistiar, né? Porque ele é muito cuidadoso, ele sabe que isso seria um delírio, um crime falar um negócio desse, a Rede Globo jamais permitiria isso no ar. Sim, eu sou totalmente favorável. Acho que a única coisa que se deve abrir mão de pagar nesse momento seriam tributos. Só que, Mendonça de Barros, você precisa completar seu raciocínio. Se você para de pagar tributos, o governo tem que parar de gastar. Então, eu faço aquele apelo sempre, né? Suspenda imediatamente os gastos com a justiça trabalhista, as benesses do sistema judiciário, todo o custo do legislativo e toda a gama monumental de gastos do executivo. A partir do momento que o governo para de gastar, as pessoas não precisam mais pagar tributos e elas vão ter uma renda brutal na sua mão, ou vão ter pelo menos a sua liquidez na sua mão, para se sustentar por muito mais tempo, né? E o governo, como um ente que atrapalha a economia, ele atrapalha a produção de riqueza, ele é um entrave à produção de riqueza, vez que essas atividades governamentais estariam suspensas, a produção de riqueza seria mantida ou seria acrescida. Então a gente tem que aproveitar a primeira parte do que o Mendonça de Barros falou, prorrogue ou cancele os tributos, mas só que sem o governo, porque ele fala, ao mesmo tempo que ele fala que para prorrogar os tributos, que o governo aumente os gastos. Então, quer dizer, é uma destruição nas contas públicas, e já falei, como no primeiro vídeo lá do Loyola, abrindo os cofres públicos não há nada dentro, então você vai destruir o que já está destruído. Bom, pessoal, era mais ou menos isso, assim, não vamos ceder esse falso argumento, e agora já praticamente o novo lema dessa crise, né? Ideologicamente, as pessoas, é evidente que nenhum desses keynesianos esquerdaloides, esses lunáticos aí, eles estão preocupados com vida nenhuma, eles já se apossaram ideologicamente da crise, como a morte do liberalismo ou do neoliberalismo. Eu já vi um outro aí falando que com a queda do Muro de Berlim o liberalismo triunfou, em 2008 os mercados não podiam ser deixados às soltas e agora o liberalismo acabou. Não, essa crise ela vai revelar que o keynesianismo é o verdadeiro destruidor de riqueza, e o Estado é o maior inimigo da sociedade. Isso está ficando cada vez mais claro à medida que a crise vai se agravando. Valeu, obrigado.